Bem-vindos ao Space Bar, o podcast do Venturos. Eu sou Antônio, eu sou designer sênior aqui. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Bar, eu sou o João Anunciação, sou analista de desenvolvimento aqui no Venturos e hoje estamos aqui com dois convidados. Vou pedir primeiramente para Marcelo Abreu se apresentar, por favor, Marcelo. Olá pessoal, tudo bom? Então, satisfação poder estar aqui com vocês, Space Bar, está sendo realmente um sucesso para o Venturos e eu estou gostando muito de todo o conteúdo, me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o executivo de tecnologia do Venturos e vamos falar sobre essas tendências aí de futuro e mercado daqui a pouco. Além do Marcelo, nós temos também o João Maia conosco. Você poderia se apresentar, por favor, João? Maravilha, obrigado, Antônio. Boa tarde a todo mundo. Sou o João Maia, sou o diretor responsável pela área de marketing, de negócios e um pouquinho da estratégia do que a gente faz por aqui. Muito bacana estar participando hoje. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal. Bem, então o tema de hoje é tendências do futuro e do mercado, né? Então por isso que nós chamamos o João e o Marcelo. A gente gostaria de saber, começar com a pergunta de que estamos no segundo semestre de 2022 e muitos já consideram que a pandemia diminuiu o ritmo, está chegando perto do fim, torcemos que sim, né? Então a gente gostaria de saber como que vocês enxergam o mercado depois do boom da aceleração digital que a pandemia trouxe. Perfeito. Então, pessoal, realmente a pandemia, a gente pode dizer que ela foi uma marretada, né, de aceleração digital para o mundo. Então, a gente pode citar o Venturos como um exemplo, né? O Venturos já tinha uma vontade de liberar o trabalho remoto 100% e a gente tinha dúvidas, né, se isso poderia dar certo ou não. E a gente percebeu que não só deu certo, como a gente adotou os 3 modelos de trabalho para sempre no Venturos, né? O 100% remoto, o 100% presencial e o híbrido. Então, isso é uma das possibilidades que a pandemia nos trouxe. Então, ela obrigou os negócios a irem para a transformação digital. Então, para o Venturos, vamos esquecer a questão de vidas, toda a questão de saúde que foi muito ruim, né? Esses 2 anos, fisicamente, mentalmente, todos os aspectos, mas se a gente for considerar o aspecto de tecnologia, se a gente for considerar os aspectos de negócios, foi excelente. Então, o Venturos teve um crescimento aí muito bom, soube aproveitar junto aos seus clientes o desenvolvimento, né, de tecnologias de transformação digital. Então, a gente viu muito desenvolvimento cloud, muito mobile, muita questão também começa a surgir de realidade virtual, em consequência do metaverso. Então, tem algumas coisas aí que foram aparecendo, tem outras, né? Vamos deixar aí mais para frente para a gente ir conversando sobre outras coisas. Mas, com certeza, foi um catalisador de transformação, foi uma aceleração digital muito forte que a gente percebeu. Acho que você falou bem, acho que a palavra é aceleração, né? Antes da pandemia, a gente já vinha nesse processo de digitalização, né, de transformação digital, de adição de tecnologia aos negócios. E, de repente, durante 2 anos, tudo que a gente viu é que tudo que a gente tinha aprendido estava a ser reescrito em forma digital. Então, a palavra foi... A gente teve aconteceram aí 10, 15 anos em 2. O que acontece daqui para frente, né? A tendência de aceleração, ela não diminui. Porque o que virou digital dificilmente vai voltar no modo analógico, né? Se a gente acredita que essa tendência é irreversível, a gente só vai continuar no mesmo caminho. A gente está falando agora de introdução de 5G, né? Assim, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente coleta cada vez mais dados. A gente coleta cada vez mais dados, a gente tem mais condições de fazer análise e análises dão origem a mais negócios digitais, né? Então, a gente está num contexto de digitalização que a gente olha e fala, quando que é o fim disso? A gente não consegue ver o fim disso, a gente só consegue ver aumento dessas tendências, aumento dessa utilização. O Venturos, por exemplo, discutia antes da pandemia se a gente deveria começar a adotar o modelo de home office. A gente tinha alguns testes aqui e ali, de repente, 2 anos depois, o mundo inteiro aprendeu a trabalhar em home office.
É lógico, existem conversas, se isso necessariamente é uma coisa 100% boa ou não, mas o fato é, as empresas tiveram que se adaptar e esse é um modelo que dificilmente vai voltar para trás, no sentido de que as pessoas serão obrigadas a trabalhar 100% nos escritórios, né? Mas o fato é, não tem caminho de volta, só tem aceleração daqui para frente. E a palavra-chave nesse sentido é adaptação, certo? Porque se a gente continua movimentando nessa velocidade, a gente tem que se adaptar cada vez mais rápido, na verdade. A gente passou por uma adaptação muito forte no Venturos. Pensando um pouco nesse sentido, como a gente ficou muito remoto, também a gente já conversou com outras pessoas e a gente viu como derrubaram-se as cercas que a gente tinha de recursos humanos, né? Que a gente procurava contratar as pessoas mais próximas da nossa região por ter que trabalhar no escritório. Então a gente vê as pessoas de todo o Brasil, até mesmo de outros países, trabalhando no Venturos remotamente. Isso também aconteceu no mundo dos negócios? Vocês enxergam dessa forma que quebrou-se essas cercas físicas e a gente começou a ter mais proximidade, mesmo que digital, no mundo dos negócios com outros clientes de fora? Olha, João, com certeza, isso aconteceu tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque quando você pensa em obter novos clientes, você passa a ter acesso a um mundo gigantesco, um mundo praticamente sem limites. Basicamente, o teu limite é idioma, né? É comunicação. Mas os seus concorrentes têm acesso aos mesmos clientes que você. E quando você pensa em recursos, né? A gente que vai trabalhar aqui entregando esses produtos incríveis que a gente faz, também temos os mesmos desafios e os mesmos benefícios, né? A gente passa a ter acesso ao mundo inteiro e o mundo inteiro passa a ter acesso às pessoas que trabalham aqui. Então, essa é uma tendência, como a gente discutiu, não tem volta, né? Quem é que vai lidar melhor com isso? Né? Então, é um mundo divertido. Tudo que a gente aprendeu sobre gestão de pessoas, gestão de aquilo, tudo isso está sendo desconstruído. De repente, todo o conhecimento que a gente tinha, será que ele realmente serve para alguma coisa, tudo que a gente aprendeu? Porque o que aconteceu na pandemia foi sem precedentes na história do mundo, né? Você não pode comparar a gripe espanhola com o que aconteceu agora. Então, assim, tá todo mundo aprendendo. Tudo que a gente sabia sobre gestão de pessoas, ou isso, ou o que as pessoas dão valor, tudo isso está sendo reescrito, né? O que você acha, Marcelo? João, é exatamente isso, né? Então, assim, só complementando, dando 2 exemplos para vocês, realmente, hoje, cada vez mais a gente vive a questão da mega tendência, né, dos nômades digitais. Então, você pode, em teoria, morar num lugar e trabalhar em outro. A gente já tem vários nômades, né, dentro do Brasil. No caso do Venturos, nós temos funcionários no Brasil inteiro. Então, o cara pode desligar o computador, tá fazendo aqui um podcast, né? Desliga o computador e vai correr em Copacabana, né? Ou vai tomar um chamate, né? Lá na beira lá do rio, lá em Porto Alegre. Qual que é o nome do rio? Esqueci o exemplo ruim, né? Que aí eu esqueço, né? Tá vendo, gente? E como engenheiro, né? Eu sou muito ruim de geografia. Mas, enfim, vocês entenderam o conceito. Então, esse conceito do nômade digital, e é para o bem e para o mal, né, João? Assim como a gente tem colaboradores que podem também receber oferta e acabar trabalhando em outro país, né? Mesmo dentro do país, o que acaba até criando uma concorrência desleal, né? Conosco, porque fica difícil, né? Combater a questão da moeda, tudo. Então, assim como tem os benefícios, tem os malefícios, e a gente tem que estar sempre equilibrando. Isso faz parte desse mundo digital, né? Então, ora um parceiro é friend, ora é enemy, né? Então, existe o conceito de frenemy, né? Como que você vai se ajustando com empresas como a AWS, né? A AWS é um friend quando você usa um framework dele, mas ele pode ele pode ser um concorrente dentro de um projeto com você. Então, essas são questões que esse mundo ele está de cabeça para baixo e você tem que saber viver isso. Acho que a metodologia ágil nos ajuda
nesse princípio, né, na questão da experimentação, né? Então isso é super importante para que a gente entenda e que a gente sabe que não tem mais certezas, né? É muito o que o João falou. A gente está sempre testando hipóteses, teste AB, o Toninho sabe, né, Toninho? Como design, teste AB, daqui a pouco a gente está vivendo teste AB, CD e E, né? Teste de A a Z, né? Porque está tão acelerado, a gente não está testando mais duas hipóteses ao mesmo tempo, né? Então até isso a gente vive nesse mundo que está sendo maravilhoso, né, gente? Ao mesmo tempo que é altamente desafiador, mas altamente prazeroso você poder viver toda essa... A gente vive história, né? Estamos vivendo história, então isso é fantástico. E poder estar numa empresa de tecnologia, podendo viver isso de uma maneira intensa, como nós vivemos dentro do Venturos. E falando de história, né, Marcelo? Você tocou num conceito que é o nômade digital. O pessoal também tem um outro conceito que é o nativo digital. Então, pessoas que já nasceram nesse mundo digital, né? Olha só que desafio interessante, né? Tem gente que está entrando no mercado de trabalho, que se formou, né, e começou a trabalhar no meio da pandemia. Então, são pessoas que só conhecem o mundo digital, que nunca frequentaram um escritório. Como é que você explica para essas pessoas que trabalhar no escritório pode ser legal, ou é legal? Assim, como é que você diz para alguém qual é o gosto do jiló, o gosto do, sei lá, tomate, para quem nunca comeu? Então, assim, como é que você introduz para uma pessoa alguma coisa que ela não tem ideia o que é? Pode parecer bizarro, porque todo mundo sabe aqui o que é trabalhar num escritório, mas tem pessoas que simplesmente não sabem. E aí você tem um desafio completamente inusitado, né? Como é que eu trago essa pessoa para sentir calor humano, entender que é bacana encontrar com outras pessoas e explicar para ela o que possivelmente ela perde por não ter um contato humano, físico próximo. Como é que você explica isso para uma pessoa que não, né? E é um barato, né, João? Nós 4 vivemos uma situação algumas semanas atrás, que teve a festa julina do Venturos, né? 300 pessoas foram no escritório e a gente não estava mais acostumado a ver esse tanto de gente no escritório. E foi assim, que sexta-feira maravilhosa que a gente viveu, né? O escritório cheio, todo mundo confraternizando, muita gente se encontrando pela primeira vez pessoalmente, né? Então foi um barato poder viver esse momento doido, né? As pessoas poder vivenciar essa situação de metade aí do Venturos presencialmente foi um barato, foi realmente divertidíssimo. Foi realmente legal. Aproveitando o gancho que você comentou do Frenemy, né, o Friend Enemy, você comentou de AWS, a Amazon Web Services, que seria os serviços de nuvem, né? Então, em termos de tecnologia, além de cloud, o que a gente pode esperar no futuro? O Maia já comentou a respeito de 5G. O que vocês estão enxergando que poderiam compartilhar aí com a gente? Olha, João, nós temos dentro do Venturos alguns heads de tecnologia, né, que são grandes braços de tecnologias que o Venturos aposta, né, e que são tecnologias que com certeza vão ser altamente transformadoras. Então você mesmo comentou a questão da inteligência artificial. Dentro do Venturos tem 2 ramos da inteligência artificial que a gente aposta muito, que é a visão computacional e também o NLP, né? Tem o ramo de analytics, de machine learning. Então hoje a gente está dividindo, né, toda a questão de IA em dados estruturados e não estruturados. Então praticamente os dados estruturados estão ficando com toda a parte de analytics, de machine learning, né? De você poder organizar os dados como se fosse um Power BI. A gente tem um projeto no Venturos que é maravilhoso, que a gente vai começar a divulgar agora no segundo semestre, que é o nosso Data Lab, em parceria com a PUC, que é algo inédito, que trouxe assim, uma eficiência operacional absurda para o hospital da PUC. E nós temos a inteligência artificial trabalhando com dados não estruturados, vídeos, imagens e tudo mais. Além disso, nós temos cibersegurança, que hoje é fundamental, né? Então, assim, outro momento que foi muito impactante dentro da pandemia foi o aumento de cyberataques, né? Então, os ataques ficaram muito comuns, o ransomware, todo mundo sabe o que é ransomware, né? Antigamente a gente sabia o que era vírus. Hoje o pessoal já sabe muito bem o que é um ransomware. Então, a cibersegurança é muito importante. A parte de mobile continua sendo um grande carro-chefe dentro do Venturos.
a questão de web, né? Então, todo o desenvolvimento, hoje a gente escuta muito, né? O Node React, mas já se falam em outros frameworks como o Vue, né? Que a gente já está olhando com carinho para esse futuro, né? Do desenvolvimento web. Temos a parte de design, que dentro do Venturus, o Toninho está aqui para provar, né? Eu diria que a gente tem o antes e depois do design no Venturus, porque foi quando a gente começou a explorar as metodologias e os design sprints, os discoveries, mas aí eu vou deixar para o João entrar em mais detalhe aí na questão do design. O design é super importante, a gente ainda continua evoluindo muito quanto a isso. Fora tecnologias emergentes, né, pessoal? Então, assim, blockchain, ainda estamos de olho. Blockchain pode ser algo muito interessante para o Venturus. O próprio 5G. Nós temos já dentro de Campinas, por exemplo, muita pesquisa em 6G. Né? Então, o pessoal já está enxergando o 6G ali na frente. Essa quantidade de dados absurdas que a gente vai ter vai mudar o mundo. Né? O mundo, vivemos a economia de dados, é o que o João falou, com mais dados sendo coletados, isso vai ser muito importante. E o próprio metaverso, trazendo aí, né, ressuscitando algumas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, que o pessoal fala, poxa, mas isso não é novo. Não é. Mas quando em 2007 o Steve Jobs lançou o iPhone, tinha um tal de touchscreen. Imagina um telefone sem teclado, touchscreen, o que é isso? E hoje a gente não vive sem o touchscreen. Então, a gente tem que também prestar atenção. Algumas tecnologias, elas precisam maturar, né? Então, pode ser que chegou a hora da realidade virtual, por exemplo. Tá? Então, alguns exemplos aí do que a gente está olhando dentro do Venturus. Marcelo, eu tenho uma dúvida que é mais direcionada até para você, assim. Eu acho que seria interessante até depois vocês explicarem um pouco mais suas funções, respectivamente, mas o meu entendimento, pelo menos, é que você é a pessoa que é responsável aqui por decisões tecnológicas dentro do Venturus. E como que você, assim, no seu cargo, você olha para as tecnologias que estão aí, você mesmo falou, tecnologias emergentes, tecnologias que estavam mortas e ressuscitaram. Como é que você olha para as tecnologias? Você falou do próprio Vue.js. No caso, eu trabalhei com Vue.js foi em 2017, se eu não me engano. Como é que você olha para essas tecnologias e vê o que vale a pena para o Venturus investir de verdade, considerando que o Venturus é um instituto de ciência e tecnologia e que trabalha sempre com a tecnologia de ponta? Paulinho, excelente pergunta. E não é o Marcelo que olha, tem toda uma equipe dentro do Venturus hoje, né? Então, dentro da equipe de tecnologia, nós temos os heads e nós fazemos anualmente um trabalho de prospecção tecnológica através da metodologia do radar. Esse ano, por exemplo, a gente deixou público a nossa pesquisa radar, então o pessoal vai lá, baixa, comenta, usa. Então está sendo muito interessante a gente poder compartilhar esse trabalho, que era um trabalho que a gente usava estrategicamente, né, para a gente definir os nossos roadmaps, mas era um trabalho tão bacana, pessoal, que, poxa, hoje o mundo, né, a gente vive a era do compartilhamento, né? Tudo se compartilha, né? Open source, tudo. A gente está aprendendo que, na verdade, quanto mais compartilhar, mais benefícios as empresas têm. Então, por que não compartilhar o nosso radar para que também a gente possa escutar opiniões divergentes, entender como que o pessoal pensa isso tudo? Então, o radar, ele é fundamental, onde os heads conversam com as comunidades tecnológicas, conversam com os experts do Venturus e de fora, né? Então a gente acaba usando materiais aí materiais livres que a gente tem, até mesmo de outras consultorias. Então a gente usa Gartner, a gente usa material da PwC, do Future Today Institute. Então a gente bebe de várias fontes para que a gente possa realmente ter, na visão do Venturus, na visão do que a gente faz, dos clientes que nós temos, das áreas de indústria que a gente foca, quais seriam as tecnologias que a gente deveria priorizar. Mas hoje, Toninho, é muito difícil, né? Porque assim, o mundo, você não pode dizer que você só vai ter Android, que você só vai ter iPhone. Então, o mundo, ele é repleto de possibilidades, né? Legal, eu não quero nem Android, nem iOS. Ótimo, tem PWA.
Então, olha só que maravilha isso, né? Então é por isso que a gente tem que ter um leque de apostas, de tecnologias que a gente está pesquisando aí para a gente poder tomar as melhores decisões possíveis. Antônio, e aí a gente tem, na esteira do que o Marcelo falou sobre o radar, né, que é esse olhar para todas as tecnologias, a gente tem a conjunção da aplicação dessas tecnologias, né, para os nossos clientes, para os negócios dos nossos clientes, porque essa conjunção de tecnologia e negócios é onde o Venturus tem a sua principal característica, né? Então, para citar 3 coisas aqui interessantes, o Marcelo já falou de blockchain e de realidade aumentada e virtual, né, que são tendências importantíssimas que estão no nosso radar, mas eu queria fazer uma provocação aqui e a gente falar um pouquinho de saúde, para a gente entender um pouco do impacto, né? Então, a gente falou um pouquinho mais anteriormente sobre a capacidade que a gente está tendo agora de acumular dados. Então, quando você pensa num banco, uma instituição financeira, né? Quantas transações por dia você faz com o seu banco? Às vezes você paga um boleto, às vezes você paga 3 coisas, faz um Pix. Tem dias que possivelmente você não faz nenhuma transação. Certo? Então, você acumula uma quantidade de dados, né? Sua com relação a uma instituição financeira. Agora, vamos pensar na questão da saúde. Como a tecnologia está trazendo para a gente dispositivos que ficam capturando um monte de informações sobre nós, então vamos pensar relógios inteligentes, smartwatches e outros wearable devices. Por exemplo, quantas informações sobre a nossa temperatura, o batimento cardíaco, oxigenação e outras coisas você pode ter de uma pessoa em um dia? Compara essa quantidade com a quantidade de informação que uma instituição financeira tem sobre você. Nós estamos falando, sei lá, de 500 vezes mais informação no mundo da saúde. Então, olha que bacana. Existe uma previsão que daqui a alguns anos, vou falar na casa de 10 anos, 30% do volume de informação armazenado em nuvem será da área de saúde. Nós estamos numa tendência no mundo inteiro de que a gente viva mais. Para a gente viver mais, a gente precisa de prevenção. Prevenção vem de informação. Informação é dado. 5G, 6G, nuvem, dá essa informação para a gente. Eu tive contato com uma pessoa da área do INCOR, né, Instituto do Coração, da área de inovação, e a gente estava debatendo exatamente sobre isso, né? A gente vai ter muita informação sobre nós mesmos na saúde. Então, a gente vai conseguir desenhar estratégias muito bacanas de prevenção à saúde, de prevenção a doenças, de longevidade, e isso é com muita informação. Né? A gente brinca que a gente não quer ter plano de... O nosso plano de saúde é um plano de doença, né? O plano de saúde trata quando a gente tem problema. E o foco da medicina hoje é prevenção. Então, olha que espetáculo a gente está inserido nesse contexto, como empresa de tecnologia, está nessa confluência de tecnologia e aplicação da vida real. Não é à toa que a gente tem um laboratório aqui que trata essas questões de médicas, né? O nosso Data Lab, que está em parceria com a PUC, porque a gente está olhando exatamente para essa confluência espetacular. Acho que quem trabalha com tecnologia e tem oportunidade de lidar com coisas dessas, com certeza está muito animado e muito orgulhoso de estar nesse contexto. Legal. Eu achei interessante quando o Marcelo comentou também sobre o design e mencionou o seu nome, né? Então, se eu pudesse explicar um pouquinho melhor como foi essa mudança dentro do Venturus e como que isso impactou os negócios do Venturus? Tecnologia é um meio para a gente resolver problemas dos nossos clientes, né? A tecnologia por si só ela não faz nada. O que o 5G vai fazer sozinho, né? Então, quando você pensa em resolver problemas importantes do seu cliente, problemas de negócio, pode ser até problemas que ele não saiba que tem, você está num processo criativo, a gente está falando aí de compreender a jornada de uma pessoa, de compreender a vida daquela pessoa. E essa é a área onde o design brilha, né? Então, não é à toa que, assim, para o Venturus ser uma empresa que cresce, para uma empresa que entrega projetos, nossa preocupação é que os projetos tenham sucesso. É diferente da gente fazer o que nossos clientes nos pedem. A gente quer fazer o que vai trazer sucesso para os nossos clientes. E para a gente trazer sucesso para os nossos clientes, a gente precisa entender de verdade o que o cliente, o usuário final, vai usar daquilo que a gente está propondo. Então, muitas vezes chegam projetos aqui que estão sendo feitos para a área de gestão das pessoas, para os gerentes, né? Não é para quem vai usar aquela aplicação. Então, a gente começou a olhar para muito carinho para isso, né? Para como é que a gente dá um foco no Venturus, uma empresa de tecnologia, para resolver problemas de negócio. A resposta disso é design.
A resposta disso é a experiência do usuário, né? Você pega um monte de empresas que brilham hoje e você pode discutir por que elas brilham. Por que o Nubank, que é um banco, que tem os mesmos serviços que todo mundo, tem sucesso? E a resposta é a experiência do usuário. Então, olhando para isso, né, a gente criou uma equipe de design, trouxe um head, que é o Daniel, que contratou e ajudou a trazer pessoas brilhantes, como o Antônio, que está aqui, e outros mais de 30 designers que a gente tem aqui. E hoje a gente tem orgulho de dizer que o centro do processo de desenvolvimento tecnológico Venturos passa pelo design, passa por olhar a realidade do usuário final, de quem vai usar aquilo que a gente está criando. Sem esse olhar, a gente está só desenvolvendo tecnologia. Não é mais esse o propósito do Venturos já há algum tempo. Sensacional essa fala, e muito alinhada com algo que eu ouvi recentemente, em que realmente o sucesso era algo mais ou menos assim, que é bem determinado pelo benefício que você está trazendo e não pela característica do produto que você está vendendo. E ele menciona, por exemplo, o airbag. Você vai falar para o seu cliente: olha, a gente tem aqui uma sacola que ela infla. Quando você bate o carro, a sacola infla e é isso. Ele vai proteger você. Mas se você pensa no benefício, o seu filho vai sobreviver se acontecer um acidente, tem maior chance de sobreviver, você vai sobreviver, a sua família está sendo protegida, e esse é o benefício do airbag. A pessoa vai querer comprar, ao invés de pensar numa sacola que vai inflar quando o carro bate. Então, está bem alinhado com o que você falou, que é a experiência que o usuário vai ter quando ele vai estar usando o que foi desenvolvido em cima da tecnologia, né? Eu ia fazer uma pergunta para vocês. Então, assim, como que vocês veem que hoje o profissional que quer trabalhar com tecnologia, seja design, seja desenvolvimento, como que vocês acham que esse profissional tem que se preparar hoje? Teve a questão que vocês falaram, sim, de tipo tecnologias, teve questão que vocês falaram até de o nativo digital, né, o nômade digital, a pessoa que, na verdade, também não está tão adaptada ainda. Mas como que vocês veem, assim, que é a preparação hoje em dia? Estão me ouvindo? Então, né? Sim, pode continuar. Eu deixei no mudo aqui que chegou aqui a tropa, e é engraçado, né? Até essa questão aqui que a gente está fazendo hoje, né? A gente não imaginava o Venturos tendo um podcast, né? Há 2 anos atrás, 1 ano atrás. E essa questão da experimentação, né, pessoal? A minha filha ficou doida aqui. Pai, você tem conta no Discord? Passa para mim. Falei, acabei de criar. E acho que para responder a pergunta de vocês, tem uma nova tendência aí que já vem acontecendo há muito tempo, que é a questão do lifelong learning. Hoje, não só em tecnologia, mas qualquer profissional, ele vai estar sempre aprendendo. Então, essa nossa vontade de estar evoluindo, estar aprendendo, isso é fantástico. Eu e o João, a gente fez a mesma faculdade de engenharia de computação na Unicamp, né? E João, a gente aprendia a programar em Pascal, né? Primeira linguagem de programação, e depois, olha só, para quem começou no Pascal, né? Tudo que evoluiu e tudo que a gente teve que aprender, né? Ao longo desses anos. Então, hoje você é um profissional do Venturos, a gente tem o VNT School, mas a gente tem uma série de plataformas, a gente tem aí uma facilidade enorme para você poder aprender e evoluir. Assim como tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa, e a gente tem aí que ajudar também a trilhar esses caminhos. Mas o lifelong learning, para mim, é uma tendência assim, que vai ficar, e a gente vai estar sempre aprendendo, sempre evoluindo. Essa é a beleza aí do nosso mundo, com essa quantidade enorme de informações que a gente tem acesso. Eu queria adicionar, assim, e são 2 grandes características. Uma realmente estudar, assim, nunca teve tanto conteúdo gratuito pago, mas tanto conteúdo de conteúdo de ótima qualidade, né? Então, assim, um contexto de que a gente vai aprender a vida inteira, como o Marcelo falou, só não aprende quem não quer, de verdade. Agora tem um segundo aspecto que eu acho que as pessoas às vezes negligenciam e elas poderiam se aproveitar muito mais, né? É estar próximo de alguém que te ajuda a crescer. Assim, quem que é o seu contato técnico?
quem que está te ensinando alguma coisa? Porque assim, todo mundo é capaz de aprender sozinho, mas tem um monte de gente que sabe mais que você. Então, assim, quem que é teu par? Quem que é teu chefe? Quem que está te ensinando? Então, você está colado em alguém que faz o que você faz melhor que você está perguntando o que eu posso aprender agora? Olha o que eu fiz, o que eu posso fazer melhor, né? E que loucura! Pode ser que essa pessoa não seja o seu chefe, e tudo bem. Se a gente está falando que o mundo é cada vez mais conectado, que eu tenho acesso a cada vez mais pessoas no mundo todo, quem é que eu estou conectado que está me ensinando alguma coisa? Então, por um lado, a gente tem conteúdo e self-learning, né? Mas não deixem de aproveitar pessoas que sabem mais que você, porque sempre tem alguém que sabe mais que a gente, né? Essa é a única certeza do mundo. Aproveite essas pessoas, interaja com elas. E aí eu vou defender o mundo físico aqui, especificamente nessa questão. Contato faz diferença. Especialmente se você está no início da carreira, se você é estagiário, júnior. Procure contato, converse com as pessoas, esteja próximo, né? Isso não precisa acontecer todo dia, mas isso deve acontecer de uma forma mais próxima. A gente aprende muito, né, em contato com as pessoas. Então, nunca teve tanto conteúdo, mas, por outro lado, a gente nunca, até certo ponto, teve tão afastado das pessoas. Talvez a gente aproximar um pouquinho dos dois lados, eu acho que os resultados seriam incríveis. Eu consigo citar, sei lá, números incontáveis momentos em que eu aprendi coisas que não tem nada a ver com estudo formal, né? Estudo formal tem uma grande influência na minha carreira. Eu me arrisco a dizer quase na mesma medida do que não é assunto formal, que é interação com gente. A gente aprende demais. E quanto mais a gente sobe na carreira, mais as habilidades de comunicação são importantes, né? Não basta eu ser um gênio, uma pessoa boa, mas as pessoas precisam entender o que eu estou fazendo. Então, a habilidade de comunicação é conversar com gente, é interagir com gente, meio físico ou digital, mas é a interação. Então, não abandonem este caminho. Por mais que você seja tímido ou goste de ficar aqui ou ali, nunca esqueçam desse pedaço, porque faz muita diferença na carreira de todo mundo. E só aproveitando na linha do que o João falou, né, gente? Poxa, o Venturos hoje dá uma série de espaços para as pessoas aprenderem, né? A gente tem as comunidades tecnológicas, nós temos esse espaço aqui, o Space Bar, nós temos os Tech Talks, então realmente aproveitem, né? Aproveitem isso que só tem a se beneficiar quem mais aproveita todos esses programas que a gente tem, que são voltados, né? Então, Venturos sempre foi uma empresa técnica, a gente não pode esquecer que nós somos técnicos. Essa acho que é o grande barato de trabalhar no Venturos. Eu estou desde 2005 e pretendo ainda estar muitos anos, porque eu acordo todo dia muito feliz em estar aprendendo coisas novas, em estar me desenvolvendo tecnicamente também, apesar de não desenvolver código há muito tempo, né? Mas esse dia a dia que a gente tem com a tecnologia, com as pessoas, essas discussões que a gente tem, né? Então agora a gente está com um trabalho agora, foi criado o grupo do MIB, né? Junto com o time de operações, que vem trabalhando junto com os heads em padronizações de arquiteturas, né? Então tem todo um trabalho maravilhoso que está sendo feito e que a gente sempre está aprendendo e aprendendo muito com todas as coisas que estão acontecendo. Então, eu acredito aí que o Venturos dá muita oportunidade aí para as pessoas aprenderem. Tem muita ferramenta, tem muito material, tem muitas equipes e grupos aí que as pessoas podem aproveitar. Marcelo, antes de eu falar a próxima pergunta, eu só queria que você explicasse rapidinho aí sobre o MIB, para quem é de fora, saber do que você está falando. O MIB é justamente um grupo de elite dentro da equipe de operações que vai começar os projetos, né? Quando os projetos forem iniciados, contas novas, todos eles vão ter o trabalho aí de criar toda a arquitetura para que o time de desenvolvimento possa entrar. Então, criar padrões, desenvolver frameworks aí para que a nossa operação seja cada vez mais nivelada, né? Então é um grupo muito estratégico, muito importante aí. São boas práticas de mercado que a gente vem observando e que a gente trouxe essa boa prática para o Venturos. Eu ia complementar o que o João tinha falado lá, o Marcelo tinha falado lá no começo do Lifelong Learning.
Na verdade, um exemplo que eu gosto muito, assim, eu acho que aqui no podcast eu já falei bastante da minha carreira, mas eu vou falar de um cara que trabalhou comigo na IBM e eu encontrei com ele no Venturos. É o Paulo. Porque o Paulo é engraçado. Eu trabalhei com ele na IBM e ele era desenvolvedor. Só que o Paulo é formado em farmácia. E aí eu vim para o Venturos e eu trabalhei com o Paulo, mas o Paulo não era mais desenvolvedor, o Paulo era designer. E isso é muito louco hoje em dia, assim. E eu acho que tem a ver com o que o Marcelo falou, né? De tipo, você buscar coisas novas, o João também buscar coisas novas, aprender. E tem muito isso do mercado, que eu lembro que a geração dos meus pais e até pessoas da minha geração são pessoas que falam, não, você tem que fazer uma faculdade e trabalhar com aquilo que você faz. Então, assim, eu, por exemplo, eu fiz direito, fiz design, mas fiz design por opção e fui trabalhar com design. Mas, teoricamente, hoje eu vejo pessoas que são formadas em direito, trabalham com design e não são formadas em design, mas eu não acho que isso é nenhum demérito para elas. Acho que são pessoas que sabem até, em alguns aspectos, mais do que eu e são muito boas no que fazem. A mesma coisa com desenvolvedores, né? Antônio, tem um conceito que eu acho muito bacana. Assim, hoje a gente tem muito menos barreiras para esse tipo de migração de carreira, de modo de pensar. Então, isso é um negócio, é uma característica desses tempos que é espetacular, né? Poxa, se eu sou farmacêutico, eu sou direito, advogado, eu trabalho com design, poxa, qual que é? A gente não tem barreira para isso, né? A barreira é a vontade da pessoa seguir essa carreira, né? Então, isso é uma coisa que eu acho incrível mesmo, desses tempos de hoje. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas em transição de carreira, indo para a área de tecnologia, ou mesmo saindo da área de tecnologia, mas buscando outros jeitos de pensar. É muito bacana mesmo. Esse bar que vocês fizeram sobre transição de carreira foi espetacular, pessoal. Acho que vocês trouxeram aí exemplos, casos, né, dentro do Venturos. Quantos profissionais a gente não tem, dentista, educação física, né? Então, é um barato isso. E essa pluralidade é fundamental, né? Para a gente ter mais visões, para a gente construir coisas mais interessantes, mais fortes, né? Então, quando a gente fala em diversidade, essa é uma diversidade plural, né? De pensamentos, de experiências, e isso a gente ganha muito, né? O nosso potencial de inovação ele só sobe quando a gente sabe aproveitar isso. Quem não escutou esse Space Bar, faz um hiperlink aí, viu, pessoal? Clica aí e escuta, porque foi fantástico. Eu gostei muito sobre transição de carreira. Legal, obrigado. Foi muito legal gravar esse episódio mesmo. Trouxe vários aspectos sobre essa mudança de paradigma, né? E como agrega para nós que estamos recebendo essas pessoas plurais, como você disse. Pensando agora, as pessoas que já estão trabalhando na área de desenvolvimento, eu vejo, na minha visão pessoal, tá? Um pouco de um dilema, porque a gente está trabalhando numa tecnologia, às vezes, que já está estabelecida e tem demanda para aquilo, e de repente você se vê estudando uma nova tecnologia que a gente enxerga que tem potencial, que tem uma tendência a ser forte no futuro, mas que às vezes ainda não tem uma demanda muito forte. Como você falou, a gente precisa esperar maturar aquela tecnologia para a gente ter uma demanda forte. Então, existe uma dificuldade porque você está se preparando em uma tecnologia, porque você tem que estar pronto para quando essa tecnologia chegar, mas às vezes não é tão rápido quanto a gente espera. E o profissional precisa continuar no ramo. Então, como funciona, ou que dica vocês dariam para essa transição, para continuar aprendendo, mas não deixar de entregar o valor que a gente tem em demanda hoje, né, do mercado, só que a gente também pensa em desenvolver o futuro? João, uma ótima questão, talvez eu vou responder de um jeito um pouco diferente do previsto, né? A gente sempre achava que tecnologias que vão ficando para trás, nunca mais ia ter demanda para elas, e que isso, né? Isso até para muita gente é uma fonte de ansiedade, de quase ter um problema sério em função disso. O que a história nos conta é que isso não é um problema. A gente atende até hoje demanda por programadores de COBOL que inclusive ganham um monte de dinheiro, né? Porque eles acabaram se tornando pessoas especiais. Então,
A dica que eu dou é um pouco diferente, assim, se preocupe pouco ou menos com o que você imagina com relação a isso, porque assim, o bom profissional de tecnologia é aquele que tem capacidade de aprender. Então, assim, você se pintou uma linguagem nova, você sim vai aprender. Não há barreiras para isso. Assim, de novo, se a gente está falando que tem muito conteúdo de qualidade, tem muita empresa que dá muitas vezes curso gratuito, te dá oportunidade, não se preocupe com isso. O que talvez a gente possa dar de recomendação é, vamos pensar o seguinte, assim, para onde você está querendo desenvolver a sua carreira? Você quer ser um desenvolvedor especialista numa linguagem, você é um cara que vai olhar para a nuvem, você é um cara que vai ser mais ligado à inteligência artificial, você é um cara que vai ser mais ligado a isso ou aquilo. Então, até na linha da gente ter sempre uma pessoa técnica, um mentor técnico, assim, você está olhando para a tua carreira de que forma? Assim, no que você vai ser craque? Quando você escolher um caminho e escolher ser craque em alguma coisa, e você traçar esse caminho, você vai ser. E se você precisar migrar depois para outra linguagem da tecnologia, se você aprendeu a estudar e aprendeu a ter acesso às melhores fontes, se você tem um bom acompanhamento, cara, você vai migrar. Você vai fazer a transição com tranquilidade. Então, a minha recomendação é baixa a ansiedade, não se preocupa tanto com isso, se preocupa em desenhar de uma forma clara, assim, mesmo, aonde que eu quero estar, né? Assim, o que eu quero fazer. E não é desenhar assim, eu quero ser júnior, pleno, sênior. Não, é assim, o que é que eu quero saber daqui a alguns anos? Porque aquele conceito tradicional de carreira e o sucesso, especialmente para, né, na minha, entre aspas, faixa etária, é assim, você tem que subir de cargo e atingir postos de gestão, isso, aquilo, né? E esse mundo mudou bastante. Hoje, felizmente, a gente vê as empresas dando cada vez mais importância para o conhecimento, especialmente conhecimento técnico. Poxa, isso é um prato cheio para quem é da área técnica. Cara, pensa numa linha de crescimento técnico, de evolução de conhecimento. E não se preocupa com o que você não sabe. Até porque o que a gente não sabe é muito mais do que a gente sabe. Nesse mundo de tecnologia, isso é quase beira o desesperador de tanta coisa nova que surge. A história diz pra gente, fica mais tranquilo com relação a isso, traça um caminho, aprenda, porque se você precisar migrar, você vai fazer isso. E eu me arrisco a dizer, com relativa tranquilidade. Eu queria complementar a fala do João, que eu concordo 100% com tudo que ele falou. E trazer dados, afinal, hoje o episódio fala de tendências do futuro do mercado, né? Então, acho que é legal também a gente trazer alguma visão aí do futuro. E tem muita gente fazendo futurologia, né? Mas existem dados e dados importantes e a gente se baseia muito na última pesquisa que a Brascom revelou, que hoje o déficit no mercado de desenvolvimento de software no Brasil ele é enorme, né? A gente fala num número aí para 2025, um gap de 532 mil profissionais. Então, está faltando gente. A gente não está formando gente suficiente quantas vagas, quantas oportunidades de negócio estão surgindo no cenário. Então, complementando a fala do João, a gente vive um cenário para quem quer ir para essa área de tecnologia, fantástico. Você está praticamente aí no oceano azul de oportunidades, né? E tem muita edtech, o Venturos mesmo, né? O Venturos está com o VNT School aí para trabalhar a formação de novos profissionais em transição de carreira, profissionais que queiram experimentar, né, desenvolver software até mesmo antes de fazer uma faculdade. Então, você faz muita experimentação hoje em dia. E o Venturos, por ser uma empresa de tecnologia, vai precisar também virar uma empresa de educação. A gente não tem como não estar nessa onda também. E, obviamente, gente, dando mais um tempero, né? Assim como para algumas áreas a gente não precisa nem ter pessoas formadas, né? Que a gente tem bons profissionais que foram se especializando, foram aprendendo com cursos online, na prática. A gente tem algumas áreas onde um estudo formal conhecido, ele é super bem-vindo, né? Então, hoje, por exemplo, um bom profissional, um excelente cientista de dados. Cientista de dados aí de verdade, a gente está falando um cara bom aí, no mínimo com mestrado, gente.
né? Então, olha que loucura. Assim como é possível você ter, de uma maneira, um profissional mais genérico, né? Mais banda larga, digamos assim, né? Que possa fazer de tudo um pouco, é possível. Assim como é possível você ter uma especialização e você ter um mestrado, doutorado e poder aí se desenvolver muito bem, se você quiser virar um especialista. Então, isso tudo é possível, né? Isso tudo é possível nesse mercado que a gente vive de tecnologia, mas um mercado que falta gente. Evidentemente, falta muita gente para estar aí desenvolvendo essa transformação digital que os próximos 10 anos necessitam. Obrigado, Marcelo e João, pela resposta. A gente está chegando perto do fim, né? Porque a gente está, infelizmente, mas antes, na verdade, tem um novo quadro que a gente começou, né? Acho que tem uns 3 ou 4 episódios atrás, João. Isso, nessa segunda temporada a gente começou com esse quadro. O Space Indica. E a gente queria assim, que vocês indicassem, não precisa estar relacionado aqui com o assunto de hoje, mas que vocês indicassem coisas que vocês têm consumido. Então, série, livro, alguma palestra, algum vídeo engraçado no YouTube que vocês recomendem para as pessoas assistirem. Novamente, não precisa ser relacionado ao tema que a gente está discutindo aqui hoje, mas sim, se vocês quiserem comentar sobre algo que vocês estão consumindo e indicar. Eu vou começar. Séries, a gente vive um momento maravilhoso, né? Eu estou assistindo uma que o João me indicou, Upload, e trata da questão, né, de você subir a sua consciência para a nuvem. Você escolhe onde você quer estar morto. Fantástico, cara. É um negócio que dá nó na cabeça da gente. Essa foi boa, viu, João? Essa foi uma dica que o João me passou. Gosto muito do Black Mirror também. Então, em questão de séries, assim, a gente tem coisas fantásticas hoje em dia, um momento, assim, de criatividade incrível. Eu gosto muito de acompanhar o conteúdo da Startse. Acho que a Startse tem Minutes, né? Eles mandam todo dia, você se cadastra lá no seu e-mail, você recebe aí updates de tecnologia, de inovação fantástico, assim, antigamente tinha minutos de sabedoria, né? Eu começo meu dia, né? Tô tomando café, já chega o e-mail, você já dá uma olhada ali, já dá uma aquecida para começar. Eu gosto também muito do conteúdo da Inova Business, também eles fazem vários updates de tecnologias, de tendências, então tem alguns aí para começar aí que eu gostaria de compartilhar. As pessoas que eu mais admiro no mundo, assim, que eu acho mais incríveis, assim, são gente criativa de uma forma geral, e eu queria citar, assim, roteirista de filme da Disney, assim, quem cria a história do Carros, quem cria a história dos filmes da Disney, assim, tem 200 filmes, desenhos animados espetaculares, né? Eu acho que criatividade é um negócio sensacional, assim, e todo mundo é apaixonado por boas histórias, né? Então, uma história bem contada é sempre incrível. E o americano, ele tem um termo que é Maverick, né? O Maverick, não necessariamente estou falando do filme do Tom Cruise, esse último recente, mas o Maverick é aquele cara que pensa diferente, né? Então, o americano fala muito do Maverick como aquela pessoa que não segue o padrão normal. E tem um professor de uma universidade americana, de Nova York, que chama Scott Galloway. Esse cara é um Maverick. Esse cara tem um pensamento diferente, um pensamento relativamente até a certo ponto ácido, né? E aqueles temas que todo mundo vai, assim, e todo mundo tem a mesma consciência, todo mundo fala tudo igual e é modinha. E são temas que quando você ousa falar diferente e você olhar torto, esse é um cara muito legal de seguir, né? E eu acho que a criatividade vem de capacidade analítica, né? Da gente poder ouvir um monte de fontes e pensar diferente. E no mundo cada vez mais governado pela inteligência artificial, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente só recebe aquela coisa no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, né? A gente, até certo ponto no Spotify, no Netflix, a gente passa a receber sempre a mesma coisa. Então é muito bacana a gente olhar para fontes diferentes. Esse é um cara que tem um pensamento diferente para tecnologia, mas para relações humanas, que eu adoro seguir, né? Então eu tenho esse cuidado de, assim, quem é que pensa diferente? Porque é muito fácil hoje a gente estar consumindo sempre a mesma coisa, porque
inteligência artificial faz isso com a gente, né? Minha filha fala que o TikTok é a melhor coisa que mais entende os gostos dela, né? É o melhor algoritmo que é capaz de indicar aquilo que dá aquele prazer instantâneo, que dá aquilo que ela quer consumir, né? Mas a gente precisa estar consumindo coisas que a gente não deveria, ou não poderia, ou não sabe que deveria consumir, né? Então, fica a dica desse professor aí que é muito bacana. Legal, obrigado pelas indicações, Marcelo, João Maia. A gente fica por aqui. Agradeço aos nossos ouvintes, quem nos ouviu até aqui. Fique à vontade para compartilhar o que achou do episódio e sugerir qualquer mudança, qualquer episódio novo e outros temas que a gente possa gravar, que sejam de interesse de vocês. Obrigado mais uma vez, Marcelo e João, por esse episódio, pelos conhecimentos compartilhados. Foi um prazer conversar com vocês, tá bom? E vamos gravar mais pra frente. Por favor, é só convidar que a gente vem, né, João? Não, acho que, poxa, de novo, se a gente está falando de compartilhar conhecimento, esse é um dos canais, né? E todo mundo aqui cresce quando a gente aprende ouvindo pessoas com opiniões distintas, né? Isso é o espetáculo desse momento que a gente vive. Muito bacana mesmo a iniciativa. Prazer estar aqui. Valeu, abraço. Obrigado, pessoal. Obrigadão, pessoal. Até mais.